Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e neste momento temos os meios de comunicação tradicionais a decidir exatamente que sondagens é que podem ou não ser partilhadas nas redes sociais. Nas redes sociais, nomeadamente do Chega. Eles optam por dizer que porque as sondagens que não são certificadas em Portugal não podem ser partilhadas, independentemente de estarem ou não a ser partilhadas por meios de comunicação brasileiros. Portanto, o que é facto é que, pelo que sei, esta empresa foi a única a acertar no resultado das eleições brasileiras e, portanto, o Chega pode perfeitamente fazer uma partilha nas redes sociais, porque a verdade é que essas sondagens, sendo ou não certificadas, não está escrito em lugar algum que o Chega não pode partilhar a sondagem única e exclusivamente porque não está a marca registada em Portugal e, pelos vistos, foi em parceria com uma empresa em Portugal associada a sondagens também. Portanto, vamos então ouvir o que é que André Ventura tem a dizer sobre isto, porque acho que teve declarações muito adequadas para com estes jornalistas, um bocadinho facciosos, se me permitem. Peço-vos que deixem um like no vídeo e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Portanto, vocês já o são, se estão à direita, portanto, ficam só com o rótulo mais oficial. Vou então partilhar aqui as declarações de André Ventura, vamos então ouvir, que acho que valem a pena e prestem também atenção às perguntas dos jornalistas. Vamos ouvir. Existe agora um outro assunto, a ERC vai abrir também um inquérito ao facto do Chega ter usado uma sondagem de uma empresa que não está qualificada para o fazer em Portugal. Como é que reage a este inquérito, sendo que essa empresa de facto não podia atuar em Portugal, não é à margem da lei? Não é o Chega, é a empresa que publicou a sondagem. O Chega utilizou essa sondagem. Tem sido muito condicionante sobre essa matéria. O inquérito não é o Chega, vamos lá ver. Há uma sondagem que de manhã, desde ontem, que dava empate técnico entre Chega, PSD e PS, está a circular por toda a imprensa brasileira. Era o que faltava ao Chega não poder referir-se a isso, era o que faltava. Quer dizer, isso não cabe na cabeça de ninguém. Soubemos ainda ontem, já ao final do dia, que a recolha de campo, o que aumenta a sua credibilidade, foi feita pela Intercampos, que é uma empresa de sondagens credenciada. Era o que eu vos estava a dizer, a Intercampos, pelos vistos, fez a recolha de campo para esta sondagem e apoiou esta empresa na sondagem. Ou seja, a Intercampos é uma empresa registada em Portugal associada às sondagens, portanto não vejo como é que isso poderá tornar a sondagem menos credível ou mais credível. Eu acho que mais do que propriamente a certificação da empresa, temos que ver o tamanho da amostra, a forma como foi feita e entre outras coisas, mas ainda que possam no espaço público desconsiderar essa sondagem porque veem que a empresa não é certificada, podem obviamente fazê-lo. Agora o Chega não devia estar impedido de partilhar essa sondagem única e exclusivamente porque a ERC acha que essa sondagem não deve ser partilhada ou porque estes jornalistas acham que a sondagem não deve ser partilhada. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. E aparentemente, mais uma vez vos digo, estas sondagens ou esta empresa de sondagens, pelos vistos, foi a única empresa a acertar no resultado das eleições brasileiras anteriores. Se isso diz alguma coisa, não sei, mas dá alguns votos, ou melhor, dá alguns sinais de que essa empresa pode efetivamente estar com os critérios afinados para conseguirem estar próximos da verdade. Agora vejamos, vão ouvir aqui também falar sobre o financiamento da sondagem. Vamos ouvir. Soubemos ainda ontem também que a Intercampos registou hoje, ia registar hoje, essa sondagem na ERC. Portanto, eu só posso ver isto como, primeiro, estando surpreendido e, aparentemente, o problema é o Chega estar empatado com os outros. E por isso é que a ERC está tão preocupada com isso. Porque era o que faltava, o Chega não se poder referir a notícias de outros países. Quer dizer, eu sei que já estamos mal em alguns pontos, mas acho que não chegámos aí. Às 9 ou 10 da manhã, a imprensa brasileira estava a noticiar empate técnico em Portugal. Então e nós não podemos falar sobre isso? Depois disto assim, no jornal do Chega, assim, não é? Não, mais do que o jornal do Chega, a minha própria página, mas era o que faltava. Não, na página é uma coisa, mas no jornal... Mas o jornal foi contactado para saber que não podia publicar aquela sondagem? Então, mas sair uma sondagem em Espanha, nós não vamos publicá-la? Mas estamos a brincar ou quê? Não, quer dizer, agora, e o André Ventura diz isto muito bem, mas o que é que a sondagem ser feita por uma empresa certificada ou não em Portugal tem a ver com o assunto? Tem a ver com a partilha propriamente dita. Nós podemos partilhar notícias de qualquer parte do mundo e nem por isso devemos ser impedidos de o fazer. A jornalista basicamente dá a entender que porque a sondagem foi publicada no jornal do Chega, a Folha Nacional, que não o poderia fazer. Bom, os jornalistas, sejam da RTP, sejam da CNN, seja o que for, os jornalistas também citam notícias de outros jornais, nomeadamente de jornais estrangeiros. Já vi várias citações associadas ao New York Times, ao Washington Post, a jornais estrangeiros, e portanto, se os mídias tradicionais têm a possibilidade de partilhar notícias associadas a jornais estrangeiros, porquê é que o Chega não poderia fazer uma partilha no Instagram ou
fazer uma partilha no jornal, no seu próprio jornal, chamada Folha Nacional. Todos os jornais o fazem. Eu compreendo que estas sondagens, ou que esta sondagem especificamente, não seja propriamente favorável àquilo que é a mensagem que o mainstream quer passar. Eu compreendo isso. Eu compreendo que a vossa agenda é muito clara. Agora, não podem dizer que o Chega deve ser impedido de fazer uma partilha porque a sondagem não vos agrada. Portanto, vocês podem partilhar as sondagens que quiserem, mas as outras pessoas também. E, obviamente, já vos vi partilhar sondagens, inclusive nos meios de comunicação tradicionais, com amostras de 300 e 400 pessoas. Se vocês acham que isto é uma amostra credível para se partilhar uma sondagem, vocês estão à vontade. Essa empresa não está credenciada para atuar em Portugal? A empresa que está credenciada, nós não pedimos a sondagem não é nossa, está publicada na imprensa brasileira. Partilhou foi a notícia da imprensa brasileira? É evidente, eu partilhei uma notícia que da imprensa brasileira, não pode? Estamos uma notícia nossa que se referia à imprensa brasileira. Vamos lá ver se nos entendemos. A ERC, se está chateada que o Chega esteja esteja ao lado do PSD e do PS, é um problema que a ERC tem que resolver. Não é nosso. Agora, se querem perseguir pessoas e perseguir partidos, estejam à vontade. Deixem-me só dizer isto. Façam esse caminho. Este trabalho foi feito pela Intercampos, uma empresa de sondagens portuguesa. Foi registada hoje em Portugal. Era o que faltava. O Chega não poder referir-se a uma sondagem que está em empate com os outros, só porque está em empate com os outros. A empresa não está registada em Portugal, mas isso é trabalho do Chega. Então, o Chega agora é que tem que... Sai uma notícia a dizer o Chega está empatado em Portugal. Nós temos que ver, espera aí, isto agora foi publicado, temos que ver quem é que fez isto. Como é que nós temos acesso a quem fez isso? Nós não sabemos. Nós vimos uma notícia que se referia a isso. Portanto, a ERC pode fazer os inquéritos que entender, está no direito de o fazer, e pode fazê-lo à empresa de sondagens, não ao Chega. Acho eu, a não ser que já estejamos a caminhar mesmo para uma ditadura. Não teme ser penalizado por essa questão. Mas penalizado por partilhar uma notícia que está noutros países a ser divulgada? Quer dizer, só se já entrarmos num ponto de não retorno de liberdade que eu já não sei qual é. Só se for isso. Agora, repito... Não, e hoje são o quão tendenciosas são as perguntas. O Chega não teme ser penalizado. Penalizado pelo quê? Por partilhar uma notícia? Penalizado com base em quê? Qual é a lei que impede o Chega de partilhar uma notícia de uma empresa de sondagens que não esteja credenciada em Portugal? Isto é, vivemos no mundo dos oitos, só pode. Agora o Chega não pode partilhar notícias. Pergunto, as pessoas que partilharam até agora a sondagem também vão ser alvos de inquéritos por parte da ERC? As pessoas individuais, as pessoas comuns, eu partilhei e vi mais pessoas a partilhar, vão ser alvos de inquéritos também? Porque partilharam uma notícia? Por amor de Deus. Chega partilhou uma notícia da imprensa brasileira. Ontem de manhã estava espalhado por toda a imprensa brasileira que havia um empate técnico em Portugal. Essa sondagem não foi pedida por nós, não foi solicitada por nós, e se fosse nós assumíamos. Nós trabalhamos muitas vezes com estudos de opinião e assumimos. Aqui não foi o caso, partilhamos. Há notícias de que esta... Deixa-me só, nós estamos em direto para a SIC Notícias, deixa-me só fazer esta pergunta. Há notícias de que essa empresa concreta brasileira recebeu dinheiro da candidatura de Jair Bolsonaro. O Chega confiaria numa empresa de sondagens da mesma forma que está a confiar nesta, se essa empresa de sondagem tivesse recebido dinheiro de um político que não é da família do Chega? As sondagens portuguesas não trabalham para os partidos. Não recebem dinheiro dos partidos. Nunca trabalharam para o PS e para o PSD. Não, desculpe, qual é o problema? Não, quer dizer, estes sondagens trabalham para vocês. E que trabalham para o PS e para o PSD. Não, desculpe. Porque as empresas de sondagem... Não estou a falar de empresas de credibilidade. Estou a falar de ataque permanente a um partido. Vamos lá ver. As empresas de sondagem trabalham para o PS, para o PSD. Vocês nunca questionaram isso. Porquê é que nunca questionaram isso? Não vos interessa. Porquê é que nunca questionaram que trabalham para o PSD e para o PS? Ou não fazem sondagens para o PS? Há sondagens efetivamente financiadas pelos partidos. O que deve ser avaliado não é o financiamento propriamente dito, são os critérios utilizados nas sondagens. E não é só os critérios, é a amostra. Não é? Porque nós podemos pegar em 20 pessoas, chegamos a um comício do PS, pegamos em 20 pessoas que estejam nesse comício, financiamos uma sondagem de 20 pessoas dentro desse comício. Quem é que vocês acham que vai ganhar as eleições dentro dessa sondagem? Se são 20 militantes do PS, à partida, creio eu, a grande maioria vai votar no PS. Portanto, é isso que se tem que avaliar, não é? Eu acho que não tem a ver propriamente com o financiamento. Obviamente que isso possa deixar dúbio o sentido e a direção das sondagens. Pode, efetivamente. Mas tem é que se avaliar os critérios, não é? Acho eu, parece-me a mim. Portanto, vocês agora dizem assim, no Brasil trabalham para o Jair Bolsonaro, como devem trabalhar para o Partido Regenerador, para o Partido do Progresso e para mais não sei quantos partidos. Vamos lá ser sérios uma vez na vida. Nós não fazemos a menor ideia quem fez, quem pediu ou quem divulgou a sondagem. Nós vimos uma sondagem que é positiva e divulgámos-la. Então, se quiserem entrar por aí, a partir de agora, todas as empresas de sondagens trabalharem para o PS e para o PSD, quando vocês publicarem nos vossos canais uma sondagem, nós vamos dizer assim, espera aí,
O PS já deu 1 milhão de euros a essa empresa. Vocês não a podem publicar. Vamos ser sérios. Uma vez na vida, vamos lá fazer isto bem feito e vamos evitar esta perseguição permanente a um partido político. Eu não sei se o Jair Bolsonaro no Brasil... Sei uma coisa. Esta empresa foi a única que acertou no resultado das eleições brasileiras. A única. Vi isso ainda ontem. Foi a única que acertou. Deviam estar preocupados com isso, em vez de estarem preocupados em saber se a empresa já falhou outras vezes, se trabalhou para um partido ou para outro. Ou então, se quiserem fazer isso, vamos ver para quem é que as empresas que estão em Portugal trabalham. Se trabalham para o PS e para o PSD. E eu até vos dou uma notícia. Se calhar trabalham muito para o PS e para o PSD. O que significa que vocês também não podem confiar nelas. Mas surpresa, vocês publicam as mesmas sondagens dos que trabalham para o PS e para o PSD. Isso põe em causa a credibilidade das sondagens. Então se põe, os vossos próprios trabalhos não são credíveis. É tão simples como isto. Ou somos sérios ou não somos. Desculpem lá responder-vos assim, mas é que não há outra forma de dizer isto. Quer dizer... Não, isto é muito simples e efetivamente, e vou terminar aqui esta questão, porque André Ventura depois já vai falar de outros temas. Mas efetivamente isto é verdade, porque olhando para aquilo que são os financiamentos das sondagens, as sondagens não são só independentes. E mais, do ponto de vista daquilo que é a credibilidade das empresas, eu acho que mais do que serem credenciadas ou não em Portugal, deve ser a sua taxa de acerto. Eu pergunto quantas empresas de sondagens, nas sondagens anteriores, portanto nas passadas, nas sondagens que foram feitas nas últimas eleições, eu pergunto quantas sondagens é que davam maioria absoluta ao PS? Essa é a pergunta que devíamos todos estar a fazer. Se a empresa, tudo bem, a empresa não é credenciada em Portugal, mas se acerta nas sondagens, eu acho que devia pelo menos ser tida em conta e ver-se a amostra, ver-se... Obviamente que há vários critérios e as pessoas que analisam sondagens têm mais essa noção. A diversidade dos intervenientes, as perguntas que são colocadas, etc. Há muitas coisas que podem influenciar a direção de uma sondagem, obviamente. Mas esta empresa, pelos vistos, foi efetivamente a única a acertar no resultado das eleições brasileiras. Interessa-vos que ela acerte ou interessa-vos ser ou não credenciada em Portugal? Eu acho que estamos a ver as coisas pelo lado errado e é o que André Ventura diz. Bom, se as sondagens financiadas por partidos não merecem atenção e não são credíveis e o trabalho não é credível, bom, então os jornalistas que publicam essas sondagens também estão a pôr o seu próprio trabalho em causa. É o que eu acho. Portanto, mais do que serem credenciadas, que se procura a taxa de acerto. Mais uma vez, quantas sondagens davam maioria absoluta ao PS nas últimas eleições? É a pergunta que eu gostava de vos fazer e, portanto, essencialmente era isto. André Ventura teve aqui esta posição e teve muito bem. Não há razão nenhuma para não se partilhar uma sondagem, por amor de Deus. Só porque não agrada aos mídia tradicionais. Não vejo como é que isso pode ser um problema. Mas bom, quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Fiquem atentos porque as sondagens efetivamente já não agradam aos meios de comunicação tradicionais e muito provavelmente com o aproximar das eleições podemos ter novidades interessantes do ponto de vista das votações. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Vão ter as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.